Eu sou o seu nômade digital e hoje eu estou aqui para te dizer, eu sou o seu nômade digital original, o nômade digital, um dos que mais conhece o Mercosul, um dos que mais conhece a América do Sul, do planeta, sou eu. Eu sou o seu nômade digital. Meu sobrenome é Andrade. A família Andrade é uma família que veio lá da Espanha, que eu já fui descobrir pela internet. Eu sou um nômade digital que tem sangue de descendência espanhola. E eu vou dizer uma coisa, eu fiquei decepcionado. Eu, que sou um nômade digital, que tem sangue, que tem descendência espanhola, do norte da Espanha. Eu que sou um brasileiro nato, nasci no Brasil. Eu não sou naturalizado, eu nasci no Brasil. Mas teve um tempo que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil e eu fui para o Caribe. Naquele tempo eu pensei, eu quero morar no Caribe. Eu quero ir para o Caribe. Eu quero ir para um país bom. E eu pensei, eu quero ir para um país onde a gasolina é barata. E aí eu fui. Eu peguei e fui para o Caribe. Eu tirei lá meu passaporte. Na verdade, eu já tinha um passaporte. E eu já tinha estudado espanhol. Eu já tinha estudado terminologia médica, histologia médica, anatomia. Já tinha estudado suporte básico da vida. Já tinha estudado espanhol no exterior, em outro país, de língua espanhola. E aí eu pensei, eu vou para o Caribe. E eu, quando eu era acadêmico, eu ainda sou acadêmico, eu era um acadêmico de direito. Eu lembro daqueles tempos que eu pegava um livro de direito e tinha doutrinadores que elogiavam o socialismo e diziam que o socialismo era melhor do que o capitalismo, que o socialismo era bom demais, e falando muito bem do socialismo. O doutrinador do direito elogiava tanto, mas tanto o socialismo, que eu pensei, nossa, dá vontade então de ir para um país socialista. Eu quero ir para um país socialista, eu quero morar num país socialista. E eu sou um nômade digital que entrou num país socialista. Várias vezes eu entrei na Venezuela, um país socialista. E lá eu entrei. E antes de entrar eu peguei, fui lá no câmbio, troquei o real aqui do Brasil pelo dinheiro lá, ó. Ó. O dinheiro que era da Venezuela. Isso aqui era a plata de lá, ó. Entrei lá com muita plata, né? Porque para você entrar no outro país, você tem que ter a plata. Você tem que ir para o câmbio antes e você tem que trocar o real pela plata, pelo dinheiro de lá, né? E entrei também nesse país chamado Venezuela para ir lá para o Caribe. E na época eu estava todo empolgado e pensando, eu vou para um país socialista. O socialismo é melhor do que o capitalismo. Isso estava na doutrina do direito. E o doutrinador botando só isso, que o socialismo era bom demais. E tal, papapá, pipipi, aquela conversa. E a conversa era que lá na Venezuela a gasolina era mais barata. E eu pensei, eu quero morar num país onde a gasolina é barata. E na época que a gasolina só subia. Passava um tempo, subia de novo. Depois vinha a notícia, a gasolina vai subir. E vai subindo, vai subindo. E na época lá, tinha lá, na Venezuela,
os bolívares. E eu peguei e comprei as maiores notas. As maiores notas eram essa aqui, ó. Era essa aqui, ó. Tá bonitinha, ó. A nota é bonitinha. E essa nota aqui era a maior nota que existia lá. 100 mil. Isso aqui era 100 mil. 100 mil. 100 mil bolívares. Eu entrei com a plata mesmo. Para morar lá. Pensei, eu quero ir embora do Brasil. E eu quero morar na Venezuela. E quero casar com a venezuelana ou com a gringa que estiver lá. E eu vou para a dupla cidadania, eu quero ir para a dupla cidadania e quero cair fora do Brasil. E fui, ó, fui embora, peguei, ó, enchi, enchi uma mochila de dinheiro e entrei na Venezuela. Entrei com dólar, entrei com dólar americano, as maiores notas da Venezuela, botei a mochila cheinha de dinheiro. E pensei, eu vou para a Venezuela e vou andar lá tudo. E vou conhecer a Venezuela e vou ver se eu acho um lugar bacana. E entrei lá. Entrei por Santa Helena, ali na fronteira. Entrei de ônibus. E lá eu fui. De lá eu peguei outro ônibus. A passagem era barata. E eu peguei e fui para Santa Cruz de la Sierra, para o Caribe. Cheguei lá, fui para a Lecheria, uma bela praia, cada casa tinha um iate na porta. Nossa, que beleza, cada casa tinha um iate na porta. E eu entrei lá e vi toda aquela beleza do Caribe, né? Aquilo tudo, mansões na frente do mar do Caribe. Belas casas, belas praias e tudo mais ali. O pessoal falando espanhol. E fui comer uma cachapa. E cheguei lá, né? A comida lá era cachapa. E tá, beleza. Mas lá, uma água mineral naquele tempo, uma garrafinha de 600 ml. Não era nem 1 litro, era R$9. Nossa! Era R$9 uma garrafinha. Se fosse converter a moeda daqui para lá, era R$9 uma garrafinha de água para beber uma garrafinha de 600 ml lá em Lecheria, uma bela praia, um lugar muito bonito lá. E lá eu saí andando, pensando, eu vou morar aqui na Venezuela. Beleza, estou na Venezuela. Pensei, vou para a capital. Vou para Caracas. Pensei, vou conhecer a capital, vou para Caracas. Lá deve ser bom também. E peguei um ônibus e fui para Caracas. Cheguei em Caracas, na capital da Venezuela. Antes de chegar, já tinha aquele mundo de fileira de militares ali, para passar vários militares, né? Os militares que defendiam Maduro naquele tempo, Nicolás Maduro. E o Maduro metendo pau na medicina brasileira, falando que a medicina do Brasil é ruim, que a medicina da Venezuela é melhor, e metendo pau nos Estados Unidos também, falando mal dos estadunidenses. E lá, Estados Unidos, lá não fala Estados Unidos, fala estadunidense. E lá na Venezuela, eu fiquei lá ouvindo aqueles discursos políticos, e entrando, e peguei um metrô, lá na Plaza Venezuela. Existe lá um local lá, chama Plaza Venezuela. Lá em Caracas, saí andando por lá. E por lá eu ia, com a plata venezuelana. E lá eu saí andando lá e pagando tudo direitinho. Entrei de passaporte.
Agora hum, lá quem tinha conta no Banco do Brasil, igual eu, que tinha conta no Banco do Brasil, não conseguia sacar dinheiro lá na Venezuela. Não conseguia. A agência do Banco do Brasil lá, existia um Banco do Brasil lá em Caracas, mas não era assim uma agência. Era um escritório do Banco do Brasil, não dava nem para sacar, ó, para pegar o dinheiro lá. Lá não dava para me pegar, ó, o dinheiro. Como é que faz? Como é que faz para pegar o dinheiro lá? Você chega no outro país, você vai no banco, o Banco do Brasil, lá era só um escritório do Banco do Brasil. E aí tá, muito bem. Não tinha jeito de sacar o dinheiro. E lá estava eu em Caracas, na capital da Venezuela, andando e conhecendo a Venezuela e vendo lá a falta de arroz. Faltava arroz, não tinha arroz para comprar, não tinha macarrão lá que eles chamavam de pasta. Eu chegava no supermercado, o supermercado não aceitava o dinheiro da Venezuela. Olha que país mais louco. O país lá tem umas normas muito estranhas. As normas do país são muito estranhas. Eu chegava lá para pagar, ó, com dinheiro de lá. Eu estava com dinheiro lá do país de lá. E lá o supermercado não aceitava. Nem o supermercado da Venezuela aceitava o dinheiro da Venezuela. Olha que absurdo. Isso é o socialismo que eu vi na Venezuela. Isso é uma merda. O socialismo venezuelano, o que eu vi é uma merda. Você entra num país, você entra numa cidade, você entra com o dinheiro do país, você troca o dinheiro no câmbio e lá eles não querem saber do dinheiro deles. Tem base uma coisa dessa? Isso não tem condições. Aí os bancos lá, eram outros bancos. Bancos lá se chamavam Bancaribe, Banesco. Eram outros bancos. Bancaribe é um banco que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. O banco lá era Bancaribe, o banco lá do Caribe venezuelano. E eu pensei, puxa vida, como é que eu vou abrir a conta no Bancaribe? Aí eu pensei, não vou nem tentar. Por enquanto não. E saí andando por lá e vendo a crise na Venezuela. Um tanto de venezuelano falando que ia para o Brasil, que vinha para o Brasil. E aí eu fui começar a ver o lado ruim, o lado péssimo que é o país socialista da Venezuela. Eu comecei a ver um lado péssimo do socialismo, um lado que para mim foi uma negação. Eu entrava no supermercado para fazer compra, para tentar fazer compras, para comprar comida, eu brasileiro, que tenho sangue da Espanha, de espanhol, de descendente de espanhol. Eu entrei na Venezuela, eu tenho sangue de descendente da Espanha. Eu entrava lá, nem com dinheiro da Venezuela eu conseguia comprar comida no supermercado, para você ver como que é o socialismo venezuelano. Você chega com o dinheiro do país e o país não quer receber dinheiro. O país só queria receber a compra lá. No cartão, na época, era só no cartão do banco ali, um cartão bancário. Olha, eu fui vendo umas coisas na Venezuela. Eu fui vendo, andando lá e pensando, não tem condições.
Daí eu saía do supermercado e pensei. E aí eu pensava, vou ter que ir. Então, comprar comida ali no restaurante. Chegava lá no restaurante, o preço era uma facada. Era uma facada para o brasileiro. O preço era caríssimo, mas muito mais caro do que comer aqui no Brasil. Muito mais. Mas muito mais. A comida lá valia ouro. Ouro puro. Lá era caro a comida lá no Caribe. Pensa como era uma comida cara, de preços elevadíssimos. Então eu andava lá e pensava, gente, aqui eu não posso fazer uma compra no supermercado. Aqui eu chego lá no mercadinho, tinha um mercadinho lá. Vendia até umas coisas lá, umas bolachas, umas coisas. Chegava lá, tinha refrigerante, tinha umas coisinhas lá. Mas não tinha nem arroz para comprar, não tinha macarrão. Eu ia comer sem arroz, sem macarrão e começava a ouvir a venezuelana xingando o governo de lá, falando a Venezuela não produz nada e tal, e metendo